Eu consegui a minha autorização florestal. Até quando eu posso cortar as árvores que eu pedi? Para intervenção em área de preservação permanente, uma APP, eu preciso de licença ambiental? Licença ambiental e autorização florestal não são a mesma coisa? Eu sou o Akira Okuyama, eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. Bem, licença ou autorização, não importa. Todo documento emitido pelos órgãos ambientais competentes tem uma data de validade e estão sujeitos à sua renovação, ou não. Por exemplo, as autorizações florestais não são renováveis. Portanto, se você obteve uma autorização e não a usou enquanto válida, terá de solicitar novamente a autorização, estando sujeito à nova apresentação de documentos, recolhimento de taxa de análise, avaliação do órgão competente para tal finalidade e expedição, se deferido, de uma autorização por tempo determinado. Outro exemplo são as licenças de operação de loteamento, cuja emissão não está sujeita à renovação, pois o órgão ambiental verifica os aspectos do empreendimento que foram implantados, checa se os mecanismos de controle ambiental não foram prejudicados com a implantação do loteamento e, se tudo tiver de acordo com o projeto original, aprova a operação do loteamento e não se fala mais nisso. Se estamos falando de uma licença, sabendo que o licenciamento é trifásico e uma fase é consequência da anterior, a renovação só é devida à licença de operação. E é sempre bom relembrar, a licença prévia tem validade de 2 anos, a licença de instalação vale por 3 anos e a licença de operação tem validade de 2 a 5 anos. Finalmente, como o próprio nome diz, as autorizações florestais servem para intervenção em APP, área de preservação permanente, corte de árvores isoladas e supressão de vegetação nativa, além das autorizações de queima de cultura agrícola para fins fitossanitários. Algumas vezes as autorizações florestais podem estar vinculadas ao licenciamento ambiental. Estas situações são conhecidas como solicitações mistas. Dependendo do que foi autorizado, a validade das autorizações pode ser de alguns meses até 3 anos. Ou seja, você tem o tempo da validade da autorização para fazer o que foi autorizado. Parece óbvio falar assim, mas é exatamente isso. Você deve fazer aquilo que foi autorizado e nada mais, ok? Mesmo porque, se existe uma vistoria antes da emissão da autorização, também existe uma vistoria depois da emissão. Como assim? Sempre vai haver uma fiscalização para verificar o que é que foi feito, e essa vistoria pode ser feita tanto pela CETESB como pela Polícia Militar Ambiental. E, se forem constatadas excessos, vão haver sanções aplicadas de acordo com a legislação. E você sabe por que as autorizações florestais também são fiscalizadas pela Polícia Ambiental? Porque todos eles fazem parte do Sistema Ambiental Paulista, ou seja, a CETESB fornece as informações sobre todas as autorizações emitidas por ela e a Polícia Ambiental também as fiscaliza e autua. Por outro lado, as licenças ambientais são para as fontes de poluição e para os empreendimentos que fazem uso de recursos naturais em seus processos produtivos. É uma forma do poder público exercer um controle e monitoramento das atividades com algum potencial poluidor para que o meio ambiente não seja prejudicado por essas atividades, e a renovação de uma licença é a continuidade destas ações de fiscalização. Agora que você teve uma breve explicação sobre as licenças e as autorizações, dá para entender que para fazer uma intervenção numa APP, numa área de preservação permanente, deve ser solicitada uma autorização florestal e não uma licença ambiental, certo? Concluindo, temos os CADRs, os Certificados de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, para a destinação de resíduos de interesse ambiental, que também são emitidos e não são renováveis. Ou seja, depois da validade, se o empreendimento continua gerando resíduos de interesse, deve ser solicitado um novo CADRE, preferencialmente em continuidade do anterior.
E sempre é bom lembrar que, como uma atividade econômica, por exemplo, compra e venda de produtos, sempre tem o pós-venda, ou seja, sempre existem atividades em consequência da emissão da licença ou da autorização. A saber, nas licenças ambientais, as condicionantes ou o cumprimento das exigências técnicas das licenças anteriores para que você possa ter direito à próxima etapa do licenciamento. Em outras palavras, para renovar uma licença de operação, você deve apresentar um relatório demonstrando que cumpriu as exigências técnicas da licença que está vencendo para poder ter direito a uma nova licença de operação. No caso de uma autorização florestal, a emissão desta autorização pode estar vinculada ao cumprimento de um TCRA, um termo de compromisso de recuperação ambiental, que não é bem uma condição, mas sim uma contrapartida. Em outras palavras, para o órgão ambiental emitir a autorização para você fazer o que você pediu, ele fez você assinar um compromisso de que, num determinado prazo e num determinado local escolhido por você mesmo, você vai plantar uma determinada quantidade de mudas de árvores nativas, por exemplo. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que a gente vai ler e preparar outros conteúdos para os próximos vídeos. Até breve!